Há pessoas que nunca procuraram protagonismo, mas que deixaram uma marca profunda em todos os que tiveram a felicidade de as conhecer. Hoje, sentamo-nos à conversa com Aurora de Jesus Tavares, da Ribeira, em Cavião, esposa, mãe, avó. Ao longo da vida, construiu o seu caminho com trabalho, com dedicação e com uma enorme sensibilidade, porque são estas pessoas que, com a sua forma de estar, de cuidar e de viver, dão alma às nossas comunidades. Esta é a história da Dona Aurora. O que é que eu digo? O seu nome? Meu nome é Aurora de Jesus Tavares. Que idade é que tem? Nasci a 12 de janeiro de 1935. E onde é que nasceu? Nasci na Ribeira de Cavião. E quem é que eram os seus pais? Era David Tavares e a minha mãe era Maria de Jesus. Tinha mais irmãos? Tenho, sim, senhora. Quantos irmãos? Tinha a Maria e a Proeza e o Alberto e o Manuel, que era o mais velho de todos. Depois era a Maria e era o Alberto e a Proeza e depois era eu. Então eram... São 5. São 5? São 5. É muito bem. Ela Salreu, a ti Proeza Salreu. Bom dia, Dona Aurora. Ora, bom dia, menina Adrianinha. Oh, Dona Aurora, quantos anos é que tem? Sabe, tenho 90, Já tem 90 feitos? já tive 90 em janeiro. Muito bem. E há um bocadinho estava-nos a dizer que nasceu na Ribeira. Foi na Ribeira. Então você viveu muito Lá sempre na Ribeira. Sempre na Ribeira. É. E o que é que se lembra da sua infância, avó? Como é que era? Olha, era Você era a trabalhar. mais nova dos Era a irmãos? mais nova de todas. Era a mais nova de Era, todas? era, sim, senhora. É. E os irmãos eram... Os irmãos, o Manuel era o mais velho, que vivia em Caminhão. E o Alberto, que estava ali em Lisboa, era a seguinte. E depois era a Pureza, aí a Maria, era o Manuel, a Maria, a seguir, depois era o Alberto, e até era a Pureza Salgueiro e era eu. E que recordações é que tem da sua infância? Foi uma infância boa? Os pais eram... Os pais não era, naquele tempo não havia infância boa. Como é que era? Eu sei que fui para a escola. Onde é que andou na escola? Foi lá, era em Cavião, era Em lá. que sítio? Lembra-se? Era lá no lugar que havia numa casa particular assim grande e a professora tinha lá, morava lá e tudo. Ou depois é que fizeram outra nova lá adiante, ou depois os meus filhos já foram para outra. Era numa casa que era lá dos Martins. E lembra-se o nome da professora? Tem alguma ideia? A minha sei que era Sara. Sara! Era Sara. E ela era de Alcâmara, não sabe? Não era não, ela não era cá. Ela estava lá a viver e tinha lá uma tia com ela. E você fez o quê? Fiz só a terceira classe. Só deu a terceira? Foi só a terceira. E comunguei naquele ano, fiz um exame e comunguei. E depois a minha mãe disse assim, tu agora já comungaste, já fizeste o exame, agora vai ganhar para ti. Para ganhar para quem? E você anda aqui a trabalhar com nós? Olha, estava uma professora lá em Cavião e estava a dar escola em Arões e eu fui para Arões. Eu não sabia. Fui para lá. Foi servir para a casa da professora? Ia cozinhar e lavar a roupa e fazer tudo. Que idade é que você tinha? Tinha, depois, Na terceira classe? ainda não tinha 10 Não anos. tinha 10 anos. E foi difícil, não é, essa separação? É verdade, ir a pé, que era tão longe de lá de Cavião para Arões, era muito longe. E era mesmo no centro de Arões ou era um lugar lá em Arões? O lugar era no centro, tinha cá em cima a igreja. E era num lugar mais abaixo. Era tudo Arões. E ia sozinha? Vinha buscar a broa, que eles mandavam buscar a broa, lá à casa dos Martins, que eram ricos. E eu ia com a broita à cabeça, lá para Subia até Arões. passar, olha que passava No meio dos Junqueira de cima, Junqueira de baixo, Vila Cova e para ir para Arões. Foi para Arões. Ainda não havia estrada lá para Arões. Não Então você havia- quantos anos esteve lá? Estive lá ainda para aí ano e meio. Foi? Ainda foi bastante tempo. Pois, uma vez, depois não fui mais, a minha mãe depois tirou-me de lá. Eu já era grande. E fazia tudo na casa da professora? não era? Fazia, Cozinhava, cozinhava e ia lavar roupa lá a um vizinho. E ia buscar molho de lenha Ao monte? ao monte. Gado, Esse tinha um lume.
E às vezes vinham lá trazer as pessoas, os pais, os alunos vinham lá trazer umas achesitas, não é nem certo. Mas Eu ia mais aquelas raparigas de lá, que era da minha idade, por lá. lá na Ribeira. Não, lá em Heróis. Lá em Heróis, eu Havia acompanhava. lá muita a gente ganhava confiança com toda a gente. Era. Ia mais elas para o monte. Era uma vida muito difícil. Foi a missa muito difícil. Muito E castigada. vir cá que avião era muito castigado, era difícil. Mas até hoje. Mas diga uma coisa, os seus pais, eles não tinham campos? Tinha. E eles precisavam de... Mas já tinham os irmãos mais velhos para ajudar? Tinha os irmãos mais velhos. Eles ajudavam nos campos. Eles ajudavam. Era o trabalho deles também. Era um trabalho Eles também não deles. estudaram. E eu ia, Fizeram às vezes ia para a escola, quando havia, por exemplo, era ou arrancar feijões, ou era sanear bolinho, arrancar coisas. Então, hoje não vais para a escola, hoje temos que fazer. E não ia para a escola, eu tinha de ir trabalhar. trabalhar. Eu ligava a camada a trabalhar antigamente. E eles também tinham gado ou não? Tinha. Os seus pais? A sua vida foi toda agricultura, não é? Foi. Não, depois fui lá para lá e eu depois fui para o Porto, estive lá 2 anos e meio, um cara aqui de Borgonha. Você foi para o Porto? Estive Não, lá. não sabia. Estive lá em casa desse, do Virgulino, ele era engenheiro. Virgulino. Os virgulinos aqui são conhecidos de Borgonha. Ele era engenheiro, mas a mãe dele estava a viver, não era bem no Porto, era perto das Grades Verdes. Mas eles já viviam lá, eles viviam no Porto, que ele trabalhava numa fábrica de louça no Condal, que era a única que havia, uma fábrica de louça. E ele trabalhava lá, era engenheiro, às vezes ia lá onde estava, e era pois já era crescida, já ia. Eles não me deixavam sair ao domingo para lado nenhum, mas eu ia à missa e. Lá no Porto? Lá, ia. Quantos anos é que você teve lá no Porto? Estive lá 2 anos e meio. 2 anos e meio. Pois, Mas era mesmo no Porto, no centro? era fora, era em Vila Nova de Gaia. Vila Nova de Gaia. Em Coimbrões. Em Coimbrões. Em Coimbrões. 2 anos e meio lá. 2 anos e meio E lá. você gostou desse tempo que passou lá? Depois vieram para uma vez e eu não tornei ir mais. Não quis ir mais. Às vezes eu estava lá e não trabalhava, nunca me deram. O dinheiro era só para comer, nunca vinha buscar na minha mão. Nunca houve, era só mesmo comer. Não, eles havia pagavam. dormida. Eles tinham que lá, porque quando eu precisava de roupa, tinha de ir comprar. E eu depois eles apontavam tudo. Ou os chinelos, ou a roupa, ou compravam, apontavam tudo. E eu depois quando eu vim embora, eles mandaram um bilhete à casa do meu pai, que eu tinha de ficar a dever não sei quanto. Mas nunca lá fui levar. Então estive lá só por comer e não fiquei a ver dinheiro. Trabalhava, não era? Então Limpava a casa. eu tinha de cozinhar. Cozinhava ou comer mesmo, era eu que cozinhava. E tinha que aquilo a casa era chão, não era como isto envernizado, era esfregar com a escova, andar ali de joelhos. E a casa era toda esfregada, a cozinha era a casa todos os dias. E a casa era sempre todas as semanas esfregada. Trabalho quando Era um trabalho difícil. Ir para o tanque lavar roupa, que não havia máquina, tinha um tanque tinha assim um quintalzito. Eu ainda tinha de cultivar o quintal ali em volta e para por lá, para couves e trabalhar. Então regressou à Ribeira, depois desses 2 anos e meio lá, não é? E depois? E os namoraditos? Como é que é essa Depois história? fui para o Pinheiro Manso. Ui, não, para a fábrica? Não. Pensei que tinha Para a sido. casa daquela uma que era. Ele era Brandão, tinha a loja no Pinheiro Manso, a loja de Brandão, não sei se ainda está aberta agora, se não. E até tinha lá o armazém de vinho, que até trazia lá, tinha empregadas. E ela era de Cabela, a dona Arlininha. E eu fui para lá e estava lá bem, eu é que fazia punha, cozinhava e fazia tudo. Mas ele era mau para ela. E às vezes batia-lhe, quando ele estava a bater, eu punha-me agarrada a ela e ele não batia mais. Antigamente as coisas E depois ela, uma vez lá se assanharam e ela disse, você vem, mas eu para Cabrilho, que ela era de Cabrilho. Eu tinha lá a roupita no sofá e ele soube que eu vinha mais ela, não ficava lá sozinha, mas ele disse que era bom. E assim, depois
a senhora veio também, e eu depois viu-me lá e disse assim, estou vindo embora. E eu saí, já era de noite, vim-me embora, agarrei-me Sozinha? sozinha. Para a Ribeira a pé? Para a Ribeira a pé. Cheguei a casa, era de noite. E a senhora lá continuou? Era, não podia, que é para eu se fosse chamar a guarda, ele passava mal, mas a gente naquele tempo era assim. Entre marido e mulher não se mete a mulher? Não, mas eu podia era ir à guarda e dizer à guarda que ele não podia pôr fora da porta àquela hora. Que idade é que você tinha? Também era novinha? Não, já era uma rapariga, já tinha uns 15 ou 16 anos, já tinha por lá namorados. Tinha namorado? Tinha. Você foi muito namoradeira? Ai, não faltava lá namorado. A gente ia sempre lá às festas que eu fosse, arranjava sempre um namorado. Ai, eu não sabia que você era assim namoradeira. Ai, era, ia para os bailes. Ai, eu sei. Para o baile do Salão da Almeida e Freitas. Do Homem de Freitas. Sim. E foi lá que você conheceu o Sr. António? Não, o Antônio era um amorzinho. Pois era. Pois Então era. conte-me lá. E Depois pá- desses namorados todos, como é que ele a convenceu? Diga-me. Olha, lá. eu nem sei como é que ele já andava comigo sempre. Ele sempre já andava comigo. Porque já ele morava desde umas sempre. casas acima, não é? Era. E que diferença e de uma idades vez- é que vocês tinham? Uma vez eu fui, ele estava lá para Ilho também, lá para Ilho. E uma vez fui Para a ilha, não é? Era. Ele ia de bicicleta. ia de bicicleta. Isso é que eu acho extraordinário, ir de Valcâmara à ilha de De bicicleta. bicicleta e Sim. vinha. E uma vez eu fui à senhora da saúde, não ligava nada. E ele chegou a pé de mim e disse assim, não queres vir a mais a tirar uma fotografia? Eu vou, não me importa. E ele lá tirei a fotografia e vinha com ela na mão. E ela disse, eu fosse tirar uma fotografia. Mas ele já andava comigo, era doido. Depois andava consigo baixo todos já. Mas andava. E ele ficou com a fotografia? Ou deu-lhe? Ele deu-me, mas eu sei lá o que é que fiz a ele agora. Ele não guardou nada. Eu gostava de ter guardado essa fotografia. Foi no início? Eu estava com um manjerico na mão e ele só me disse, não gosto de tirar uma fotografia a mais. Eu era lá, mas eu vou. Não me importa. E ele já gostava de si. Já. E estava com o manjerico na mão e depois até me disse, tu namoras para o Henriques. Eu não andei a mais dele na festa, mas então andava mais qualquer um Exatamente. a conversar. Para conversar. Era o que aparecesse conversar. Para conversar só. Porque os namoros antigamente eram mais resguardados, não era? Não há tanta confiança. Não era confiança. Não era confiança. Não era Namorar confiança. antigamente era uma Eu coisa ia mais lá séria. mesmo quando estava lá nos meus irmãos, a gente ia, quando era a festas e assim, ia deixar ir, a gente era arranjar, precisa sempre um namorado. Pois, era Para ir pessoa até à para ir até à porta acompanhar, não é? Então, e a senhora António, depois como é que as coisas desenvolveram? Conte lá. Pois foi- Você achava um homem bonito, ou não? Ele até, não sei como é que foi aquilo. Aquilo foi também dos meus pais. Aí os seus pais também influenciaram. Pois, Eles gostavam dele, se calhar. Pois, com certeza. Eu sei que uma vez eu estava lá e ele avançou, lá o meu sogro avançou um grito que lá tinha e veio falar com o meu pai. E eu sei que ele que veio pedir e ele para deixar ele namorar comigo. E ele passava para mim, tu has de namorar para o meu António. Eu não. Estamos a falar não. de quem? Como é que chamava o pai do senhor? Era tio Zé. Era o tio Zé. Era o tio E a tia Zé. Joaquina. Era a mãe dele, não era? E eu disse assim, eu não. E depois ele começou A aparecer por lá. a aparecer a chatear. Então, olha, vai esta. Vai, esse. Mas gostava muito. Mas eu era muito nova. Eu até nem sabia o que era que foi. Eu sabia lá, eu não sabia o que era que Coitadinha, Eu era muito nova. Não sabia o que era que história. E que idade é que você tinha? Pois eu tinha. Depois casou cedo também. Depois não é? casei. Se casou Tinha com que idade? 18 anos, 18 e pouco. E casou com essa idade? Foi. Namoraram há pouco tempo então? Pois Ou ainda não, foi algo? o namorado teve pedido que Como é que foi esse pedido? ia para a Tópora, ele disse, eu quero me casar se a verdade disse que os solteiros vão lá para fora e eu não queria ir lá para fora. E lá me pediu e eu E casou antes de ele ir para a tropa ou foi depois da antes tropa? de ir para a tropa. E ele fez a tropa onde? Na FISA foi ali em Aveiro, mas arrependi-me bem. É. Arrependi-me bem. Porquê? Porque uma pessoa ficou ali
nem era solteira, nem era casada. Já disse, eu depois vinha cá ao fim de semana lá com aquela roupa da tropa para lavar. E assim, no carro desse meio, olha o que eu cheguei e só precisava disso. Só precisava disso. Eu não ganhava dinheiro para me dar, não tinha o é que tinha de ganhar para sustentar. Para me sustentar. Vocês foram viver para onde? Era lá numa casa que era do meu pai, lá onde eu estou agora. A sua casa agora. Era Mas, lá. entretanto, Era a uma casa- casa velha. Mas a casa se foi obras, isso foi fazendo, não é? Com o tempo. A casa depois ainda por baixo ficou como ela era. Até o meio ao pesar não temos mais, fizemos mais grande e há muito tempo, eu tenho lá abaixo e ficou só a parede. Sim, a parte de baixo é onde fazia o vinho e É, levava onde as alfaias todas. E ela estava a adega de unha, era muito fresquinho, que era baixo chão da parte de cima. E quanto tempo é até ter o primeiro filho? Você teve 4 filhos, não é? Depois tive, mas ainda Teve mais... ainda estive para aí a mim e meio sem ter. Não veio porque não falhou. Também ele Que a estava gente cá, não é? Não, ele estava, ele também ainda antes de ir para a tropa, ainda esteve. Ainda está cá. E ele vinha cá sempre todos os fins de semana para trazer a roupa para lavar. Arrependi-me bem. E a senhora podia estar solteira e andar por aí na Aproveitar as porta. festas. E ia porque ia lavar roupa. Ai, a asneira que eu fiz. Sim. E depois ele veio, depois tiveram casados 1 ano e meio e depois se engravidou do tio Alberto, Depois foi. não é? Veio quando teve de vir. A gente Você nunca teve assim outras gravidezes que não corressem bem? Correu sempre bem? correu sempre bem. As 4 gravidezes. Correu E bem. teve 2 meninos e 2 meninas. Como é que chamam os seus filhos, digamos? Então, o Alberto é É o Alberto. mais velho, É. depois tem o... Tem a Isabel e depois é o Luís. É o Luís. É o Luís. E a Lourdes. A Lourdes. A Lourdes depois veio. Novinha, ela é a mais novinha de todos, não é? Tinha já passado 9 anos Do Luís. dos outros. Do que foi o último, Sim, não o é? Luís foi o último. Ela passava já há quase 10 anos. E você? Olha, não sei, não veio. E olha, depois que eu. Foi bom. 4 filhos naquela altura é mais fácil de criar do que muitos filhos. É muito mais fácil. Aquela gente criava bem, ó. Criava-os bem porque trabalhavam todos também desde Trabalhava pequenos, em não casa. foi? Então era a agricultura, começaram a dedicar-se sempre à agricultura. Era a fazer sempre a obstáculos, agricultura, sempre. Era fazer campo. Mas- E tinha vacas, vacas. trabalho, dar leite e trabalhava com o quadro e para labrar as terras e ia buscar dois, ou amor. Foi um trabalho muito duro. E eles também estudaram até a 4ª classe, não é? Depois foi, depois era até a 4ª classe. Estudaram até a 4ª Depois classe. a Lourdes, eu fiz mal nela, queria estudar e eu ia ter deixado ir. Ela ainda fez a admissão. A Lourdes ainda fez a admissão. E é o 5º ano. E ela depois queria estudar, mas ela já namorava com a Manela Augusto. E eu Eles disse também assim, casaram muito eu cedo. disse ao Lourdes, olha, tu deixa de namorar, tu ainda és muito nova. Vai estudar, que a Helena ia e o Zé Tavares levava todos os dias e trazia. Porque o Zé E eu Tavares digo era assim, seu vizinho. Era vizinho, era o Zé Tavares. E a Helena dava-se muito bem com ela, elas eram muito amigas, a filha do Zé O Zé Tavares. Tavares. E disse assim, mas olha, tu tens que deixar de namorar, tu vais estudar, ou tens que namorar ou estudar. E ela pegou e disse assim, não vou. Pronto, foi uma opção dela, não Foi é? uma opção dela, Foi uma mas opção ela já gostava dele, pronto, Já. já namorou. Ela começou a namorar com ele, ele era novo, não sei como é que eles Mas eles começaram. namoraram todos muito cedo, não é? Olha, o meu pai, não é? Seu filho Luís, Pois é. casou com 18. Também cedo. E Namorou já cedo. trabalhava desde cedo também, desde os 14, não é? Desde trabalhava, já. Ele depois andava a trabalhar lá para o... Depois ia para cantar um doce por conta dele, foi porque melhor. Foi muito cedo, não é? Começar a fazer trabalhar por conta própria, muito cedo, quer os outros. Os outros que estão a fazer falta. Pois, senão não consegue ver. Não é ver, é os outros.
estava a arder e a chorar, estava a chorar assim. Olha, diria uma coisa, avó, mas você também foi sempre muito prendada. Eu lembro-me que você sabia bordar, você sabia fazer umas camisolas. Sabia fazer, até fazia para fora. Fazia, como é que você aprendeu? Aprendi sozinha, aprendi. Sozinha? E bordar tenho lá. Você tinha as máquinas para fazer a costura? Tenho a máquina, ainda lá está. Aliás, até ensinou a Lourdes, mas eu lhe sei que ela sabe fazer. A Lourdes andou a aprender as Andou a costuras. aprender, exatamente. Andou a aprender porque às vezes queria que ela fosse para comprar máquinas de costura, para lhe comprar máquinas. E comprei uma máquina para eles queriam que ela fosse aprender, que era para a gente para comprar. Para comprar a máquina, sim, sim. Mas lembro-me sempre de você a fazer camisolas, casacos. Fazia também para os netos. Até fazia roupinha, tinha habilidade. Tinha habilidade. Bordar também me ensinou e às outras netas a bordar. Eu ainda já me esqueci. Eu agora não Mas era aquela coisinha redonda, não é? Que esticava lá o paninho branco, e lá se fazia umas florzinhas e íamos bordar aquilo. Aquilo era na máquina, mas eu a máquina nunca bordei. Fazia pontos, nunca soube bordar. Eu bordei era à mão. À mão? À mão é que eu bordava, mas não era assim, esticava o pano e bordava. Estão lá umas toalhas e tenho lá, como até já disse, gostava de ajudar alguém, mas elas não quero. Fui fazer que é pano de linho, e porque era para a casa de banho, a toalha para o bidé e para, assim, são 3 toalhas. Sim. E eu tenho-as lá com renda bordada. Porque você fazia renda também. Pois fazia. Eu lembro que com uma renda no fundo grande. Mas que era para enfeitar na casa de banho. Sim. Que aquilo usava-se muito. Sim. E olha, eu sei que ninguém nos quer, estão lá no gaveta. Estão lá no gaveta. Usava-se muito. Aquelas toalhas a enfeitar na casa de banho. Numa casa, não é? A sua casa também, eu gostava muito da sua casa. Elas estão lá 3 toalhas. Era... São 3 toalhas. Olha, até nós emprestei para muita gente, às vezes para ir levar ofertas, e quando as pessoas por lá morria alguém que era para levar oferta ao padre, que é que o padre, quando era do 7º dia, era costume dar ir assim uma oferta. Era bolachas e uma garrafa de vinho. Fazia camisolas para fora, camisolas assim de malha. E ensinava aos netos também, você ensinou-me. Eu lembro de muitas tardes ali a fazer. Sim. Sim, comprava umas agulhas, ia lá e lá estava eu, toda contente, às vezes fazia cá as coisas deste tamanho, não é? Era sempre, e eles iam estreitar, lembra-se? Começa larga, mas depois se nós vamos apertando os pontos e aquilo começa a ficar muito fininho. Mas até eu lembro, tenho pena de não ter nenhuma peça dessas, porque não se guardava como você estava a dizer, antigamente não se guardava. E estávamos a falar da vida no campo, sempre no campo, mas diga uma coisa, o avô, ele também trabalhou fora, não foi só agricultura. Onde é que ele trabalhou? Ele era no Martins Rebelo. No Martins Rebelo. Foi sempre no Martins Rebelo. O que é que ele fazia lá? Era lá nos coisos. Sim, mas o que é que ele fazia lá? Ele tanto era na fábrica de leite, como às vezes ia de ajudante nas caminhonetas que elas iam para nós, e às vezes avariava e ele ia de ajudante. Às vezes andava lá aos 2 dias sem ir a casa. E por isso é que ele trazia, que havia sempre queijo na sua casa, não é? Pois havia. Queijo e manteiga não faltava. Manteiga. Não faltava lá, não. Era, mas eu lembro-se como é que chamavam o queijo. Era aqueles queijos vermelhos? Era aqueles queijos vermelhos. Vermelhos, eram muito bons. Era bom, sério. Depois de vez em quando vinham os queijos também diferentes, assim, uns com uma casca mais vermelha. branco. E vermelha também. Mais vermelha. Curada. Era. Eu pensava que eram os restos. Não era restos, não. Ele que me trazia um queijo inteiro. Um queijo inteiro. Ele já lá trabalhava há muitos anos. Quantos anos é que ele trabalhou lá? Muitos anos. Trabalhava lá muitos anos. Ele vinha motorizado, assim, depois nunca trazia manteiga, não faltava lá manteiga. Não, na sua casa foi ser uma casa farta. Era. Eu lembro-me dos assados, vocês vinham sempre, não criavam também... Criar porcos.
com os porcos. Fazia... A matança do porco também foi lá que eu aprendi como é que se fazia, não é? Ah, sim. Aproveitava-se tudo do porco, havia sempre rojões, havia sempre... Era rojões, era chouriços, era sempre. Ai, chouriços, lembro-me, foi lá que aprendi a fazer um chouriço também. Era bom fazer, não é? Eles faziam um chouriço, era bom chouriço. E curava-se ao coisa. Havia sempre E comida as abundância. Quem gostava muito era o Maneiro dos Pinheiros. Ele estava bastante caro e era com sangue. O sangue é que tinha-se soltar vinho, um bocadinho de sal e vinho, e mexer sempre, quando estava a aproveitar os porcos, que não podia acolhar, se acolhasse, e é para fazer as morcelas. Para fazer as morcelas. Pronto, já vimos o gado e depois também havia, tínhamos que moger as vacas e levar o leite aonde? Vou ao posto. Ao posto, que é caminhão. Íamos lá para aquela estradita fora. Eu lembro você me ter dado uma latinha. Sim. Eu também levava a latita. Íamos as duas, você levava a lata a sério, eu levava a latita. A latita. E de certeza que os outros netos sempre dá, mas são daquelas recordações que eu nunca mais me esqueço. É verdade, é verdade. E como é que era? Eles pagavam-lhe o leite, não era? Pois pagavam. O leite ia para onde, sabe? E depois ia para São Fins. Ainda para lá andei a cartar latões de leite para São Fins. E pagava, justificava o trabalho? Era pouco, minha gente saía de manhã e saíamos chegar a claro que horas a casa. Era 5 escudos e mais e meio. Meio era 50 cêntimos, não é? Então, eram escudos antigamente? Era escudos, eram 5 escudos e meio. E se ganhava. Isso elas andavam a cartar e depois escolhiam que era você tinha que levar a cabeça, era com uma rodilha. Era com as rodilhas internas. Primeiro era só eu e uma mulherzita de caminhão. A gente só as duas. Depois começou a montar mais. E depois já éramos uns poucos, era muita gente. Ainda andou lá uma da Ribeira. Mas eu tinha que se acordar muito cedo para moger as vacas e ir entregar muito cedo ao posto de leite. Pois era só de manhã, não era? Ou era à tarde? Era só de manhã. Era só de manhã, pois. Não, era de manhã e à noite. À noite. Era à noite, quer dizer, não queria o leite de um dia para o outro. Era de manhã e à noite. E depois, eu lembro a minha avó que você também era muito... Também se cultivavam as terras. Para quê? Para batata? Para milho? Era preciso o processo todo. Era cultivar, era arar a terra. Como é que era? Lavrávamos a terra? Lavava-se a terra, tinha-se para estrume, prepará-la. O estrume que vinha do curral das vacas? E lavrar tinha que ser lá apanhá-lo todo, não era? Apanhar e punha-se lá no monte, depois era transportado com o trator. Do guarda. E depois era tirado e botado nas terras e labrar. Eu lembro-me você todos os dias ia lá tirar o estrume no curral da vaca e metia feno e erva. Erva para comer e para eles dormirem. Uma cama. Era para estar sempre limpinhos. Era de quê? Era feno? Era tojo do monte. Tojo, exatamente. Ainda tinha que ir buscar o tojo. Tinha que ser ao monte buscar. É um gado feliz. Depois cantar-lhe. A gente já uma coisa, ficamos com o trator. O trator. Já tinha. O trator foi uma boa ajuda. Foi. Depois já tinha-se uma vaca para dar leite. E depois era com o trator ia-se labrar. Antes era? Era com as vacas. Exatamente. Com as vacas. Você ainda chegou a fazer com as vacas. Com o arado. Era com o arado, lá estava o charrueco. É charrueco? Charrueco? É charrua. É charrua. Charrua é grande, que é uma coisa que é de virar. A charrua. Ainda era de madeira ou era já metálico? Ou lembra-se? Não, ainda lá está lá na loja. Sei. É mesmo, aquilo chama-se mesmo charrueco. Que é só tiram a leiva. E a charrua vira ao contrário. Tiram a vira para lá e para cá e a vira é grande. Olha, mas você tinha lá muitos campos e eu lembro-me que eles eram grandes para plantar as batatas e essas coisas todas, mas lembro-me que havia muita ajuda, vinha muita gente ajudar quando era para ir espalhar o milho ou quando era para ir apanhar as batatas. Era um dia de festa no campo, era ou não? Não era festa nada. Então não era, eu lembro que você dava a merenda, era a festa para a parte do convívio. Era muito trabalho. A gente ia ajudar uns aos outros.
E eles ajudavam uns aos outros. Não é? Era. Quando havia um campo para apanhar o milho, ou Pois para apanhar as batatas. Milho a gente dava já sozinho. sozinhos. As batatas a gente semeava já sozinho. E nunca faltava batatas. Era ou não era? Era batatas. É como as batatas é uma coisa muito importante para sair de casa. E aí eu vendia muitas Batatas. Eu semeava bastante. E o milho, você fazia o processo todo, porque você depois também como é Também que fazia? era milho. Tinha que se ir apanhar, como é que você chama? Aquilo. Era tirar as pigas e As tirar. pigas. A desfolhar. A Desfolhar. A desfolhada que era bonita lá em sua casa. Era ou não era? Você não se lembra? Lembra? Olha, era lá em cima na eira. A gente era para. Chamava a vizinhança toda. Então ia também para os outros. A gente íamos uns para os outros. Você lembra-se do que é que se cantava? Não. Então não lembra? Não lembro. Na Não. desfolhada. Sei lá, não confio cantadeira. Até e quem é que apanhava? Quem acontecia a quem apanhasse o milho vermelho? Diga lá. O milho Ai, o vermelho. bem, era Milho bem. Era o milho bem. O que é que você tinha que fazer? Era ir dar Um beijinho? era um abraço. Um beijinho. Tinha que ser o bem e uma espiga. Uma espiga. Era, mas era. Mas aquilo era costume. Em todas E as aquela cidades. era muito bonita. E tinha o espigueiro, onde guardava depois as Depois era espigas, não para é? lá as pipas. E depois E o milho? tinha um moinho, Ainda lá está. embaixo, um moinho. Pois Você não, metia o a gente milho. antigamente ia lá ao rio e depois veio um cheio, estragou. Ah, mas havia lá um moinho no rio. Tinha, sim, Era comunitário ou era seu? Ou assim? Era toda a gente. Era toda a gente. A gente tinha as nossas horas. Mas gostava muito de ir lá para baixo, para descer, era longe com aquele Com saco aqueles de sacos de milho lá milho. para baixo. E depois levava o milho, fazia. E a moar. deixava-se a moer e vimos embora. Às vezes chegamos lá, ainda tinha muito, ai, castigo, tinha-se lá estar à espera. E depois de carregar a saca da farinha. E era aquela farinha que você depois usava para fazer. Para fazer o pão. Pão. Era um dia de festa quando você fazia a broa. Era. E a reza, como é que você fazia depois? Explique-me lá como é que se fazia a broa. Fazia-se uma- Antes disso, como é que fazia a broa? Eu lembro. A broa a gente Havia fez- aquela coisa, como é que se chamava? A maceira. A maceira. Ainda lá está. Sim, como é que era? Diga lá. Então botava-se o sal conforme o tamanho de que a gente Tinha-se a farinha? já tinha prática. Sim. Botava A olho, não era? a olho. Ou botava na água já para derreter bem. Outras vezes eu já tinha prática, fazia um bloquinho no canto da maceira, botava lá o sal e derretia lá naquele cantinho bem derretido. Claro que não podia ficar sal nenhum, senão depois estava-se a comer e aparecia de sal sal. na boca. Tinha que se... A gente já sabia, se fosse um alqueiro ou meio, já sabia. A gente já sabia o sal que sabia. E depois era preciso estar centeio e misturar. Misturação. Onde é que você buscar esse? Era a gente semeava, Também semeava. também semeava, centeio para misturar. Porque a broa, se não levar centeio, nunca fica boa. Se misturar um bocadinho de farinha, um quilo de farinha de trigo, eu costumava misturar Ficava muito bom. e a broa ficava sempre muito boa. Então era Eu água. nem deixava azedar-me, ia comprar às outras pessoas, às vezes vinham lá pedir pão e eu não me trouxesse como eu quero. O pão das outras pessoas sabia ao fermento e eu nunca sabia. Sempre você punha fermento também, não? Depois tinha para fermento, senão eu não levava. Guardava de uma vez Só para que a você outra. fazia, exatamente, você guardava de uma vez. Como é que Era guardava? um bocadinho. Como é que guardava? Estava lá na Mas- era assim Era uma bolinha assim. Eu lembro-me. E depois aquela bolinha no dia de cozer, aquecia-se água e fazia-se mais farinha para fazer assim já um fermento branco. Aquilo era o isco. E depois é que se fazia outro fermento. Era o isco. Era o isco. Era a isca. Era a isca. Era a isca. E guardava onde? No frigorífico? Na altura não, Não, era num lugar era- fresco. era- Embrulhado num pano. Era melhor no pano, na loja, na salgadeira. Na salgadeira, punha lá para a E salgadeira. depois amassava-se. Cada um- Andávamos lá todos os netos a amassar também. Tudo quando era- gostava de amassar. Tudo gostava de Tudo amassar. gostava de amassar. E depois fazer as suas próprias broinhas, não é? Mais pequeninas. Mas as boas grandes, depois você fazia ali uma reza. Diga-me lá como é que é. Olha, explique lá. São Crescente a Crescente, São Liberto a Liberto, São Simão de Faça Pão e a Nossa Senhora da Saúde, na vossa divina virtude,
E vocês estão a crescer em nós a comer Nosso Senhor Jesus Cristo, tudo pode fazer. Não é? A gente a comer e a crescer, Nosso Senhor tudo pode fazer. Ai, que bonito. Era essa. Quem é que lhe ensinou a fazer? Olha, a minha mãe já fazia assim. Igreja, você chegou a ser catequista ou não? Ainda cheguei a ser Você catequista. foi catequista? Ainda fui um ano ser catequista. Ali, à Capela Na de capela Cavião. em Cavião. Capela de Cavião. Não havia quem assim, eu vou lá. Quem era o padre na altura? O Foram padre vários, mas no início. era. Eu acho que já era o padre O João. padre João. E olha que ele era muito nosso amigo. Esta Não ia à saudade. casa de ninguém. Não ia? Não, nem falava. E a nossa. Uma vez ele chegou lá e eu fiquei envergonhada. A minha casita, a cozinha ainda era assim. Olha, era uma cozinha, não estava ajeitada como agora. E ele chega-me lá, o senhor Padre João, mais com outro colega dele. E eu disse assim, ai, me dá a casa de Paulo, senhor. Eu sei muito bem o que é. E ele disse, olha, eu venho aqui com um colega meu que tinha desejo de broa de labrador. Eu por acaso tinha, se não tivesse. Por acaso tinha lá broa. Nunca faltou nada na sua casa. Mas às vezes acabava acontecer? e depois Podia acontecer. estragava-se, às vezes só se cozia quando ele estivesse a acabar. E eu então botei lá a broa para ele comer e vinha à noite, cortei um pedaço de presunto e botei lá e ele esperava o presunto. Só um bocadinho. Eu lá à minha casa e eu fiquei tanta. E ele assim, sabes a que eu venho? Este meu colega deu o desejo de pão de broa de labrador. Eu por acaso tinha, se não tivesse. Mas tinha e lá se assuntou e disse, a minha casa é fraca, senhor Pedro. Eu sei muito bem, eu sei muito bem. Fui à noite, cortei um pedaço de presunto e botei lá a broa, ele comeu. Foi consolado. Foi Era o vinho da casa, produzido por vocês, não é? Era. A broa feita em casa também. Também, eu por acaso tinha lá a broa, por acaso tinha, se não tivesse. Passou, Podia estar assim, correu bem. por acaso calhou. Mas você E andou. eu depois ele lá fui e eu nunca mais me lembro nada daquilo. E cantar ali, chegamos lá com a caixa de. Era tostas. Tostas? Era tostas. Com a caixa de tostas. E então a senhora Pedro nunca mais me lembrou disso. E ele, olha, e uma vez ele não falava e para mim falava uma vez. Eu estava na igreja e ele chegou até de mim e cumprimentou-me e começou a falar comigo. Perguntava para o António e para os outros filhos. Para o António é que me perguntava sempre. Que ele uma vez, o que é que lembrou? Onde a gente tinha muitas cerejas e assim, olha, eu vou levar as cerejas ao senhor Pio. Lembrou daquilo e ele tinha grande confiança. Ele ficou tão contente e ficou Gostou daquele gesto? Depois gostou. E ele depois a dona me disse, parava sempre e falava uma vez na igreja. E eu estava lá sentada, que era estava lá para a catequese ali, e eu estava lá sentada cá fora no banco. Ele chegou lá perto de mim, cumprimentou, perguntava por todos. E depois as mulheres eram assim. Então o senhor Pedro não fala para mulheres nenhumas e ele chegou perto e começou a falar. Olha, Guardou aquela imagem, gostou daquele gesto, Pois não é? foi. Muito importante. Pois foi. E mas você também deu no coro ou não? não. Nunca teve voz para Não, cantar? não tenho para voz para cantar? cantar, não tenho. Elas eram lá coro, ainda há, mas eu não ia quando não tenho voz para cantar. Não tem voz para cantar? Não, senhora. É. Mas tem voz para outra coisa. Tenho. Olha, animais, você sempre tem assim algum animal de estimação que você gostasse de recordar? Um animal de estimação? Era uma bolinha, as coisas. Bolinhas? Então, e antes de bolinhas não era a tuxa? Era A tuxa. a tuxa. A tuxa e o bolinhas, não é? Era. Essa tuxa, ela é uma aventureira, essa Era tuxa. picadinha. Ela ia sempre atrás da Lourdes, quando ela fosse, foi uma que ela deu. E ela depois. A cadela era da Lourdes, foi dada a Era, Lourdes, não é? era. Mas Era. ela era muito amiga do avô António. Era boa, coitadinha do bicho. Depois, Ela ia sempre no trator. Pois Sempre ao ia. lado. era verdade. A coitadinha, depois veio o irmão como engravidou. Depois tive que ir, e ela rendeu. E depois tive que ir operar, tive que levá-la ao veterinário. Eu lembro-me dessa altura. Ela era da nossa, olha que uma vez ela gostava era de mim, que o meu ombro ia para o monte, o Bolinhas é que ia para o monte.
a mais ir um trator na frente e nunca caía ela, não. Ele uma vez levou para lá e ela veio ter até de mim, não andava a ela só andava bem a mais. Era a sua companheira. Era a coitadita daquela cadrinha. E gatos também têm sido muitos gatos, não é? Isso de gato. Isto era, gatos era Gatos. fartura, era fartura. Era fartura, gato. Vó, diga-me uma coisa, qual é assim, a recordação mais bonita que você tem na sua vida? Se pudesse destacar, pode ser duas. Assim, aquele dia que você tenha gostado mais. Eu sei que é uma pergunta difícil, não é? É difícil, eu sei lá, eu gostei de tantos dias. Então diga alguns que você tenha gostado. Eu gostava quando era o Natal e eles vinham lá todos comer para o Natal. A família toda junta. Era. Eu lembro-me. Era, e depois o pai tinha lá as prendas no saco e depois não tinha que fazer Pai Natal. Pai Natal. Eram momentos muito bonitos. Era bonito, era. E outros momentos que você se recorda? Vou dar um exemplo. Você gostava de ir a Fátima nas excursões, não gostava? Gostava. Eu fui consigo algumas vezes. Eu gostava era do farnel que você fazia. Íamos de madrugada, não era? Pois era cedo, era. Como é que era? E para além dessa recordação, que outras é que você se recorda? Dos filhos, dos casamentos dos filhos, do nascimento dos netos, assim, eram sempre momentos muito felizes. Era. Você agora olha, vê que tem uma família também grande, Pois tem, netas bonitas. Graças a Deus, netas bonitas. E netos. E netos bonitos. E bisnetos. Agora o Bernardo é que era engraçadinho com aquele cabelo aos esquecidos. Era tão engraçado aquele menino. Deixa-me ver. Depois eu com a Elisa, não é? Mas olha que ele era tímido. Uma vez ele veio aqui há muito, não foi há muito. Agora já é mais grande, foi já para aí há um ano. Quem veio? Quem? O menino do. Qual deles? O mais pequenino. O Bernardo. O Bernardo, que é lá da escola, certo? Eu veio dar uma visita aqui? Não, era lá no salão, que lá uma visita lá de crianças todas. E eu postava ali para ir para a fisioterapia e ia deixar a porta que nem me deixava passar. E ele sabe que eu ia ir e ele veio-me abrir a porta. Ele é muito amoroso. Mas como é que ele conheceu? A porta estava fechada por dentro e ele abriu-a. Abriu-a, muito bem. Os Os momentos mais difíceis. É melhor não lembrar deles, eu já não lembro. Não gosta de se lembrar dessas coisas? Não. É olhar para a frente sempre, não é? Com atitude positiva. A saúde é sempre mais complicado, não é? Pois é. Mas pronto, ainda temos. Infelizmente já não temos o avô connosco, também foi um momento muito triste. Ele que está de sofrer muito. Ele tem pena de morrer, mas aquela doença de coração não se pode morrer. Mas ele desmaiava muito, aí que eu passei. Desmaiava. Era um coração parado. Só que ele deixa muitas saudades. Que eu tive sempre muitas boas recordações da Ribeira, não é? Pois. E vossas da infância que me proporcionaram lá. E o avô já morreu há muitos anos. Já foi há bastante tempo. Ele morreu um ano depois, acho eu, dele ter casado. Vai fazer quase 20 anos, deve estar a fazer 19 agora. Fez agora 19. Pois foi em agosto. Foi, final de agosto. Ele, claro, ele queria tirar a carta e cá não podia, olha. Foi para a Ilha da Madeira. Na Ilha da Madeira, pois ele cá não tirava. Foi para lá tirar. Era um tanto que eles lá andavam. Mas ele não foi de avião, não foi de barco? Não, foi de avião. Tinha de ir de avião, né? Tinha de ir e vir. Para a Ilha da Madeira. Eu também lá estive já na Ilha da Madeira. Você fez uma... E o avô também foi com o avô, não foi? De férias ou não? Ou foi depois? Eu acho que já foi. Não sei se... Já não me lembro bem. Faz mal. Eu acho que ele era... Eu tenho ideia que sim. Foi com eu tenho ideia que sim. Ainda foi com ele. Então, assim, momentos mais difíceis, podemos destacar este, do avô, não é? Pois. Mas são mais os felizes do que os tristes? Foram mais os felizes. Mais os felizes, não é? Este balanço também é importante. E você já viu que está aí com 90 anos e está impecável.
memória. É ou não é? Lembra-se das coisas Os olhos estão a chorar. Os olhitos, também os joelhos, não é? Não, os joelhos doem. Os olhos Os olhos foi filhos lá. Eu sei, que ia fazer uma andar lá a fazer aqueles. A gente tira aquelas máquinas, está lá muito tempo e os olhos ficam sempre assim a chorar. Ou depois logo já levanta as gotas e isto passa. Pois é. Tem que botar as gotas. E descansar. E dormir. Olha, e diga-me uma coisa. Está aqui a sua bisneta Elisa e tem outras bisnetas e eles vão ter, se Deus quiser, também a vida deles. Você não gostava de lhes deixar aqui uma mensagem, um conselho para o futuro deles? Para os seus netitos e bisnetos mais novinhos? Com base na sua experiência. Olha, gostava que sejam muito felizes e que a vida que lhe corra bem. Mas isso é preciso de trabalho, não é? Isto não vai ter ao colo, pois não. Tem de estudar e tem de ganhar, ou depois ter um emprego mais. Estudar é importante na sua perspectiva. É. Estudar. Tu olha o que tu és. Trabalhar, estudar, não é? Chegasse a Maria a deputada. Você tem orgulho? Tenho, sim, senhora. E olha que ainda vieram gravar no outro dia, fosse a macieira. Sim, fechou. E vieram-me gravar, ai, sua neta, ai, que ela falou tão bem, ai, que neta você tem. Muito obrigada, avó. Olha, avó, queria agradecer este testemunho que me deu aqui hoje. Olha, eu tenho de agradecer a ti, por estás aqui com tanto trabalho e aqui atrás. Avó, é um prazer muito grande estar aqui a conversar consigo. Ai, isto são pequenas memórias que nós vamos guardar, sempre suas. E a Lisita cantar vai para o liceu também. Ela está no liceu, está a falar na universidade, não é? Pois é, a Lisita cantar vai. Vai, é a vida, Pois não é? é. Deus nos proteja a todos. Deus os proteja e que dê muita sorte. E você, muita sorte. Obrigada, avó. E que você tenha sempre também muita saudinha. Saúde, E essa cabecinha sempre com essas ideias saúde, claras. Agora a cabeça, graças a Deus. E que seja muito feliz sempre, que você merece. Pois, e vocês Trabalhou muito. Pois trabalhei e vocês também merecem. Você trabalhou muito. Uma mulher de trabalho. Pois foi, mas então o trabalho. E olha, nós somos parecidas, olha ali, olha a cara. Parecidas. É, iguaizinhas. Um beijinho, avó, um beijinho. Muito obrigada, obrigada, avó. Obrigada, Elisinha, que Deus espera que ela tenha sorte, que vá para a universidade, que não fosse para muito longe. Sabe que agora os jovens, o mundo é deles, está por conta deles, é ou não é? Com o avião chega-se a qualquer lado, não é? Pois é. Pois é. Até, não, olha, não há de ser preciso ir de avião. Olha, que se ela não for Manda um posta, beijinho não tem. ali, avó, manda um beijinho. E olha, manda cumprimentos para as pessoas de avião. Para que avião, para que é que eu ia mandar? Você passa lá muitas vezes, eles têm saudades suas lá na Ribeira, em Lá na Cavião. Ribeira queria que a Rosita melhorasse, que tem estado doente, Pronto, coitadinha. está a ver? Deus queira que tu melhores, Rosita. É.